Olá, meus amigos, minhas amigas, meu nome é Edmar Santos e é um prazer receber você aqui novamente no nosso canal Evidências Médicas. Hoje vou discutir com vocês um assunto que julgo bastante caro a todo aquele que tem interesse pelo campo da ciência, pelo campo da medicina, pelo campo da cardiologia em especial, quer seja paciente, quer seja médico clínico, quer seja cardiologista. Bom, como sabem, a ciência ela sempre anda, nunca para, né? E de vez em quando nós temos que revisitar os nossos conceitos, os nossos valores, a fim de oferecer algo mais interessante aos nossos pacientes, as pessoas que nos buscam. Pois bem, é nesse sentido que vou falar hoje porque cada vez tem usado menos estatinas, apesar de reconhecê-las como uma ferramenta bastante importante no tratamento de enfermidades cardiovasculares. O primeiro aspecto que deve ficar claro é o seguinte: o colesterol é um fator de risco cardiovascular, ou seja, quem tem colesterol mais alto tem mais risco do que aquela pessoa que não tem colesterol, que tem colesterol mais baixo? E a resposta claramente é sim. Qualquer estudo longitudinal de segmentos de pessoas ao longo do tempo, chamados de coortes, demonstram que pacientes com níveis de colesterol mais elevado aumentam o risco, todos eles, né? Aí você pode contar com o ARIC, o estudo MESA, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, até o estudo de Framingham, que começa em 1948 e permanece presente até hoje, né? Então, existe uma relação entre aumento do colesterol e o fator, e a morte, infarto, AVC, tudo isso, né? Sobretudo, infarto, né? Pois bem, então, bem estabelecido isso, não há sociedade médica séria no mundo que não coloque o colesterol como um fator de risco. Todas elas reconhecem essa relação. Pois bem, então é natural que pensemos que reduzindo o colesterol eu vou diminuir o risco. Pois bem, também é verdade. Existem alguns fatores de risco que você aumenta o fator de risco, aumenta o risco. Mas você diminuindo este fator de risco, você não diminui o risco. Exemplo mais clássico, homocisteína. É um aminoácido que, quando presente no sangue, confere aumento do risco cardiovascular. Mas você utilizando vitaminas do complexo B ou metilfolato, você não reduz o risco cardiovascular. Então, isso pelo menos não está bem claro, mostrando que na medicina, como não é uma ciência exata, o que vale para um lado nem sempre vale para o outro lado. Aí tudo bem? Então, o fator de risco cardiovascular, o colesterol, reduzindo, diminui o risco. Vários estudos observacionais demonstraram isso e estudos também com intervenção. Os estudos mais utilizados foram com as estatinas, mas existem estudos com ezetimiba, inibidor PCSK9, enfim, essas ideias de que reduzir o colesterol promove um benefício. Então, muito bem consolidado esse conhecimento. Bom, então nós devemos oferecer remédios para baixar o colesterol para todo mundo? Ora. Dois pesquisadores, cientistas britânicos, no começo do século XXI, criaram esta hipótese, essa ideia de que tratando todas as pessoas com um comprimido único, nós teríamos uma redução significativa da doença cardiovascular. Deu-se o nome a essa ideia da polypill, ou polipílula. Eu, inclusive, tenho um livro escrito sobre esses dois investigadores, que se encontra disponível como e-book na Amazon. Chama-se Polipílula, o nome do livro é de Edmar Santos, né? Então,
não seria, como foi demonstrado depois, essa ideia muito boa. Porque os remédios implicam também em efeitos adversos, implicam em custo econômico, implicam, enfim, sobretudo em efeitos adversos, que muitas vezes são desnecessários para indivíduos que não irão, ou têm baixa probabilidade de vir a ter problemas cardiovasculares, né? Portanto, a primeira questão que se estabelece é quais os valores normais para o colesterol. Então tem lá o seu exame de colesterol e vai vir aquele range ao lado, que diria respeito à normalidade. Varia da faixa entre tanto e tanto. Bacana, tal. Mas isso apenas, ele é um dado praticamente de curiosidade. Porque aqui é um dado da média populacional. Aonde você se encontra nessa média, não sabemos. Porque tudo depende da relação. Não é algo que existe isoladamente. Então, existe o valor do colesterol, por um lado, e como este colesterol se relaciona com a parede do meu vaso, de outro lado. Pois bem, pessoas infartam todo dia, morrem, têm AVC com colesterol normal, não é? E outras têm níveis mais elevados e nada tem. Por quê? Porque a depender de como a minha parede do vaso permitirá ou não o ancoramento do colesterol nela e o adentramento desse colesterol para o espaço subendotelial. Ou seja, eu dependo fundamentalmente da minha capacidade de proteção endógena, que eu mesmo produzo. Eu produzo colesterol através do fígado, 70%, e como a minha parede do vaso me ampara contra essa formação de placas, através de várias substâncias sintetizadas pela parede do vaso, que está em contato com o sangue, chamada endotélio, principalmente prostaglandina I2, óxido nítrico, fator hiperpolarizante derivado do endotélio, enfim, substâncias que impedem esse ancoramento e, portanto, desejáveis. Só que nós não trabalhamos assim, mede o colesterol e vai tratar ele desprezando a relação, que é o mais importante, do colesterol com o vivente, com o indivíduo, né? Então, esse é um fato bastante importante, né? Então, nós não podemos tratar todo mundo, já dificultou um pouco, né? Então, nós devemos tratar a quem, né? Que valores, enfim, como deveríamos nos portar. Então, existe uma diretriz feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a última aí, com a Brasileira de Aterosclerose, que ela propõe a seguinte recomendação. Vale lembrar que as diretrizes, elas têm como finalidade dar um norte. Como eu costumo dizer, elas são uma trilha e não um trilho. Ora, se eu saio de São Paulo e quero chegar ao Guarujá, eu não posso pegar a rodovia dos Bandeirantes, mas eu posso pegar a Anchieta, posso pegar a Imigrantes, a Estrada Velha, enfim. Mas posso ir de helicóptero, enfim, posso fazer de avião, se quiser, inclusive, descer. Mas, na realidade, o que importa é que a diretriz procura ter um alcance para o maior número de pessoas, o que é muito positivo em termos populacionais. Se todos seguirem as diretrizes, terão menos mortes cardiovasculares, ao custo do aumento de gasto e também ao custo dos efeitos adversos relacionados às medicações. Obviamente, numa balança é muito mais benéfico do que não segui-la, mas ao indivíduo que está à sua frente,
ele no aspecto individual, ele não quer saber do aspecto coletivo, ele quer saber do que interessa, que é a saúde dele. Aliás, ele buscou o médico para saber dele e não do todo, não é mesmo? Isso é um fato óbvio. Mas então como é que funciona essa diretriz? Ela está até disponível lá aí na internet gratuitamente, não é difícil. Você vai respondendo questões, o seu médico vai colocando questões, e através dessas questões vai estabelecer um grau de risco que você tem. Então esse grau de risco é que na verdade é tratado. Então o indivíduo é tratado não pelo valor do colesterol, mas sim pelo risco que ele tem, né? Então esses indivíduos são categorizados, né, como de muito alto risco, risco intermediário ou moderado ou baixo risco. E as metas do colesterol, LDL, a serem atingidas, se fundamentam, então, em como este indivíduo se encontra categorizado. Se ele for de muito alto risco, ele deverá ter o LDL abaixo de 50. Se ele for de alto risco, ele poderá ter o LDL no máximo até 70. Se ele tiver no risco intermediário, poderá até 100 no máximo. E de baixo risco, até 130 no máximo. Assim se fundamenta o tratamento. Bom, mas e como é que eu sei se o indivíduo é de muito alto risco? Alto risco. Então, a primeira questão que se põe é: tem doença de carótida com obstrução maior do que 50%? Tem aneurisma de aorta abdominal? Está em regime de prevenção secundária? Ou seja, já operou o coração, já colocou stent, já teve infarto, já teve AVC, tem doença arterial obstrutiva periférica, já colocou stent na perna, já operou, tem entupimento? Bom, caso a resposta seja positiva para esta questão, você se encontra no muito alto risco. Perfeito, ótimo. Já bem estabelecido. Portanto, sua meta será LDL abaixo de 50. Né? A segunda questão, dentro dessa calculadora, é se você é diabético. E em sendo diabético tipo 1 ou tipo 2, são feitas outras questões. Por exemplo, se você é homem e tem mais de 49 anos, já passa então para o alto risco. Mulher com mais de 56 anos, também alto risco. E tem outras variáveis que são perguntadas aí e tal. Mas, fundamentalmente, esses indivíduos serão divididos em alto risco, portanto, meta igual 70, ou risco moderado, meta igual 100. Né? Como a ideia é que todos os indivíduos diabéticos usem estatina dentro desse roteiro, ele pelo menos usará vamos dizer assim, uma rosuvastatina 10 ou 20 ou 40, de acordo com a sua gravidade, né? Pois bem, a terceira questão que se põe é se o indivíduo tem placas na angiotomografia de coronárias. Bom, como os planos de saúde não cobrem este tipo de ação, acaba ficando mais difícil de responder a essa questão, né? Se o indivíduo tem taxa de filtração glomerular menor que 60, ou se tem o LDL maior que 190, né? Aí isso já coloca esse indivíduo em alto risco, não é? Pois bem, e aí a meta consagrada, que eu já falei para as pessoas de alto risco, é essa. A quarta questão, aí já envolve o sexo, idade, pressão arterial, sistólica, e se a pressão está sendo tratada ou não, se fuma ou não, se já toma estatina ou não, o valor do colesterol total e do HDL. Pois bem, então a questão é que você vai usar fundamentalmente uma calculadora de risco, que é o Score Global de Risco de Framingham. Pois bem, temos um problema aí, né?
você deve ter imaginado. Pois bem, Framingham é uma coorte, um segmento longitudinal de pessoas que teve início em 1948. Framingham é uma cidade do lado de Boston, Massachusetts, e que segue até hoje, está na sua terceira geração. E ali foram fundamentais esses estudiosos de Framingham para trazer à luz os fatores de risco hoje muito bem estabelecidos. Contudo, há de convir comigo que Framingham hoje tem a maior colônia de brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Então, Framingham de 1948, ela não espelha a população média americana e muito menos, acredito, a população brasileira, porque esses brasileiros que lá em Framingham vivem não são contemplados nesse estudo. Portanto, hoje mesmo nos Estados Unidos usam uma outra calculadora criada pelo American College of Cardiology e American Heart Association, feita em 2014, foi apresentada no Congresso da American Heart em novembro de 2014, no congresso realizado em Dallas, nos Estados Unidos. Pois bem, então, essa calculadora americana nova, ela contempla o score de Framingham, mas junto com outras calculadoras que eles criaram um pool, que aí é a de Framingham, junto com a ARIC, junto com a MESA, junto com várias outras. E eles criaram lá uma forma de ter mais calibre nessa calculadora, porque antes eles viam que subestimava o risco cardiovascular. Várias demonstrações foram apresentadas nesse sentido. Então, houve a necessidade de criar novas calculadoras. Os europeus têm a dele, a calculadora chamada SCORE, que é utilizada na Europa. E aí, as pontuações de cada item, que eu já falei, são levadas em consideração se o país é do sul da Europa ou do norte da Europa, que tem características diferentes da população, né? Tanto do aspecto genético, quanto do estilo de vida, quanto aspectos climáticos, etc. Então, você veja que transpor a validade externa do score de Framingham para a população brasileira é algo temeroso, porque esse instrumento não é validado para a nossa população. Contudo, obviamente, as pessoas que escreveram essa diretriz tiveram ótima intenção, obviamente, de abarcar mais gente, protegendo-a, diminuindo os riscos cardiovasculares, né? E ao longo dos anos, essa estratégia populacional tem logrado êxito. Vocês vejam que nos anos 80, por exemplo, nós tínhamos uma taxa no Brasil de mortes por 100 mil habitantes de natureza cardiovascular em torno de 400 mortes. Hoje nós estamos com 250, 260, de acordo com o estado em questão. Existe uma relação também do aumento de renda de cada estado com essa queda da mortalidade cardiovascular. Aqui no estado de São Paulo, praticamente nós não tivemos queda nos últimos 6 anos. A única região do Brasil que apresentou queda nos últimos 6 anos foi o Distrito Federal, até porque tem a maior renda per capita do Brasil, indivíduos têm mais acesso a planos de saúde, podem ter uma condição de assistência médica superior, não é? Então, e os outros estados também vão na mesma tocada. Só para ter um grau de comparação, nós estamos no bloco intermediário, visto que os Estados Unidos têm uma taxa de 160 mortes cardiovasculares para cada 100 mil habitantes. A Europa Ocidental em torno de 100. Mas se você pegar Israel também. Mas se vocês pegarem países, por exemplo, como a Ucrânia e Rússia, essa taxa chega a 500, mais ou menos, 500 mortes cardiovasculares para cada 100 mil habitantes. Então, o Brasil houve um avanço significativo, mas houve, nos últimos 6, 7 anos, uma estabilização, que nós podemos, combatendo os fatores de risco, chegar a parâmetros como os americanos e europeus, né? Só que parece que abaixo de 100
é uma situação bastante difícil de conseguir reduzir mais, como se tivesse um platô no qual aquele ponto fosse difícil ser superado. Mas, obviamente, novas estratégias surgirão e nós, brasileiros, temos muito a fazer. Não precisa nenhuma invencionice, basta um Ctrl+C, Ctrl+V, uma cópia do que foi feito na Europa e em Israel, que a gente pode atingir metas, né? De uma redução maior do risco cardiovascular. Mas o que se propõe mais ultimamente, e julgo que pode ser interessante para ouvirem agora, é uma nova forma de abordar a mesma questão. Como podemos oferecer aos indivíduos, na sua singularidade, ou seja, dado que são únicos, então o estudo de uma população ela pode não representar o interesse do nosso paciente à frente, digo que tenho experimentado nos últimos meses um novo instrumento, né, oferecido por um plano de saúde aqui em São Paulo, que muito ajuda o nosso trabalho e uma forma diferente de raciocinar, porque podemos trabalhar com tecnologia mais avançada. Bom, então trata-se da incorporação do score de cálcio coronariano para todos os pacientes. Existe uma relação do score de cálcio, primeiro, é um exame feito por uma tomografia computadorizada sem contraste. Então não há o problema do contraste. A baixa radiação ionizante, não é? Da tomografia para esse caso, e você consegue então quantificar o cálcio que o indivíduo tem nas artérias coronárias. É sabido que existe uma relação linear do cálcio com a existência de placas ateromatosas. Elas também são constituídas de colesterol, células inflamatórias, células musculares lisas e também cálcio dentro delas. Então é bem sólida a conceituação de que quanto mais cálcio, mais aterosclerose eu tenho, né? Então, uma forma de nós sabermos a carga aterosclerótica que o indivíduo tem. Porque aí eu tenho uma ideia não apenas de quanto o indivíduo é exposto ao fator de risco, mas também de como este indivíduo se relaciona com esse fator de risco. O quanto ele é capaz de impedir esse ancoramento do colesterol no endotélio. Pois bem, então é uma forma muito mais precisa e direta do que uma medida do fator de risco isoladamente. Pois bem, e o que fazer com este exame, não é? Então, ele é muito interessante, porque, bom, primeiro, eu através desse exame, consigo categorizar os indivíduos em vulneráveis e não vulneráveis, que é o que nos interessa, afinal de contas, na prevenção cardiovascular. Quem seriam aqueles vulneráveis? Em primeiro lugar, indivíduos que têm doença arterial coronariana já estabelecida, já tiveram AVC, que tem, por exemplo, um score de cálcio acima de 1000. Esses pacientes devem manter realmente um colesterol LDL em torno de 50 ou abaixo, de preferência. Realmente, esses casos, você deve incentivar essa meta, né? Sempre lembrando que as mudanças no estilo de vida também são imperiosas nesse tratamento. Então, incentivar o indivíduo a fazer atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, fazer uma dieta mais saudável, né? Comer mais frutas, legumes, verduras, evitar frituras, evitar carboidratos e açúcares de uma forma geral, não é? Esse seria o primeiro grupo que nós falamos aí, o grupo de altíssimo, muito alto risco, né? Então, aquele de muito alto risco, manter realmente o LDL abaixo de 50. Concordo e faço isso. Pois bem, nós temos um outro grupo
que é diametralmente oposto, que seria os indivíduos que têm score de cálcio 0. Ora, se o indivíduo tem um score de cálcio 0, ele tem uma probabilidade muito remota de ter um evento cardiovascular nos próximos 5 anos, tanto que se recomenda no mundo inteiro apenas repetir o exame após 5 anos, caso o score de cálcio seja 0, não tem placa a princípio. E isso, então, na minha opinião, esse valor do colesterol ele torna-se praticamente irrelevante, de acordo com a idade do indivíduo. Veja, claro que seria um indivíduo jovem, muito jovem, 20, 30 anos, ele poderá fazer as placas ao longo do tempo, então aí deve-se tomar cuidado. É um caso diferente, não é comumente o que nos procura num consultório de cardiologia. Mas vamos lá. Então, esse indivíduo com score de cálcio 0, a relação entre o fator de risco, colesterol, e a capacidade intrínseca de defesa da parede mostra-se neutro, ou seja, a parede está conseguindo neutralizar a ação do colesterol. Não faz sentido algum ministrar remédio para esse tipo de paciente, não é? Pois bem, bom, e aí entre esse score de cálcio 0 e o score de 1000, nós encontraremos, então, vários graus de um score de cálcio, que é um número. O número, assim como o colesterol é medido por miligramas por decilitro, a medida de quanto cálcio o indivíduo tem nas coronárias é dada por um score chamado de Agstaton. Agstaton é o sobrenome de um indivíduo que mora hoje na Flórida e também escreveu um livro, A Dieta de South Beach. Apesar de parecer um livro de autoajuda, de que mais voltado para o lado comercial, ele é um grande pesquisador também, né, que deixou um legado sobre o score de cálcio muito importante. Então, vamos lá. O score do indivíduo não é 0, que seria o não vulnerável, portanto, apenas trabalhar o estilo de vida. E se ele for jovem e tiver com colesterol limítrofe ou lá, então o LDL 130, 140, há de se pensar, talvez, aí, eu faço, quando posso, evidentemente, o estudo da velocidade de ondas de pulso, que é uma medida da rigidez arterial, e também faço estudo da função endotelial, que o endotélio é o que está intimamente relacionado com a parede do vaso, é o agente que vai proteger contra a formação de placas, né? Eu falei aquele agente que secreta, então, óxido nítrico, prostaglandina 2 e fator hiperpolarizante derivado do endotélio. Então, vou fazer um estudo, tem através da termografia, você pode fazer, mas tem outras formas de fazer, através do ultrassom, através da tonometria, várias formas você pode fazer o estudo da função endotelial. E o VOP já tem, inclusive, de uma forma mais comercial no Brasil, tem um grupo que vende equipamentos médicos, a Cardios, né, que produz esse estudo para a VOP no Brasil. Bom, então o score de cálcio, quando se localiza entre 1 e 100, esse indivíduo é de um baixo risco, uma carga aterosclerótica mínima, né? Bom, esse grupo também é um grupo chamado de não vulnerável, né? E claro, usar-se-á a medicação, a estatina, de acordo com a idade do paciente. Julgo ser um item bastante importante. A idade e o conjunto dos outros fatores de risco, evidentemente, né? For fumante, não for, isso tudo muda, né? A nossa forma de atuar. Pois bem, então, mas é um paciente, a princípio, de baixo risco. Podemos usar essa avaliação da VOP, da análise da função endotelial, mas é um indivíduo que há de se preocupar se tiver o acúmulo de fatores de risco. Aí usar ou não o remédio a depender do acúmulo desses fatores de risco, né? E aqueles indivíduos que estão entre 100 e 400 fazem parte
do grupo chamado grupo intermediário. Aí esse indivíduo eu já chamo de vulnerável, né? Grupo vulnerável. Esse grupo vulnerável, eles têm que ter uma meta de acordo com o seu risco. Ora, está entre 100 e 400, está no bloco intermediário. Primeiro, a análise do score de cálcio deve ser preferencialmente não apenas numérica, mas também qualitativa. Ou seja, aonde está esse cálcio? Onde está esse cálcio? Estaria ele no tronco da coronária esquerda e no terço proximal da descendente anterior, da artéria? Vou lidar com essa situação de uma forma mais perigosa. Está no terço distal da artéria descendente posterior, ramo da coronária direita. Vou lidar de outra forma. Então, eu vou ter que selecionar esses pacientes de acordo com a localização. E uma coisa é você ter 399, outra coisa é você ter 101 do score de cálcio medidos por Agstato, não é? Então, mas esses indivíduos são sim qualificados como vulneráveis e a atenção a eles deve ser feita de forma diferenciada. Portanto, na minha prática hoje, eu utilizo muito o score de cálcio coronariano, que me permite, então, um exercício com mais segurança, permitindo usar menos estatina e usar mais dose para aqueles que realmente necessitam. Então, não tratando a todos, mas tendo uma posição mais pontual, cirúrgica, vamos dizer assim, para aqueles que realmente precisam do tratamento, não deixando escapar nenhum. Claro que isso não é possível com vistas a uma ideia de saúde populacional, mas no ambiente de consultório, na individualidade, na singularidade de cada pessoa, é sim possível e, inclusive, desejável. Um abraço a todos, até breve. Tchau!